moral da fiscalidade, né? Também nós discutimos e debatemos em sala de aula, né? Um componente importante para a decisão do contribuinte de cumprir as regras tributárias, né? Pois uma moralidade fiscal baixa não apenas enfraquece o compromisso do cidadão com um projeto social comum, senão também reforça um ciclo vicioso. As pessoas justificam que não pagam tributos por conta de o Estado não cumprir com sua responsabilidade, né? O que leva a ter menos recursos para manter os serviços públicos já existentes, deteriorando-os ainda mais e fechando-se o ciclo. Então, nesse sentido, a educação fiscal tem um papel importante no desenvolvimento da moralidade fiscal. No que se refere aos serviços públicos, a preocupação com o custo de obras desses serviços muitas vezes tem feito com que esses governantes tomem medidas inconsequentes, como é o caso da bitributação e da criação de novos impostos para cobrir determinados rombos e por aí vai, né? Então, se houver uma consciência cidadã, né, capaz de despertar uma condição de cidadania a todos aqueles que devem pagar pelo que recebem do setor público, nada disso precisaria acontecer. Então, nesse contexto, a educação fiscal, ela surge como referência à formação de novas gerações. Ela é imprescindível para formar as novas gerações. E ela pode ser iniciada, inclusive, na educação infantil, né? Nós aplicamos também quando formamos professores da rede e também quando formamos professores na pedagogia. Porque a partir dessa percepção dos valores, da consciência moral, que numa roda de conversa, do respeito mútuo que acontece na infância, nós já estamos trabalhando todos, formando essas novas gerações desde cedo, para o exercício da cidadania, com princípios de justiça e ética. Pois se todos pagarem, certamente não haverá necessidade de majorar alíquotas, né? E criar novas taxas ou impostos. Então, a educação fiscal, ela chega às escolas, especialmente, né, com um olhar diferenciado, né? Quem é que precisa educar-se nessa modalidade, né? São os estudantes de primeira infância, das séries iniciais, do ensino fundamental, das séries finais, né? Quem serão as pessoas que deverão fazer parte desse processo? Todas as pessoas deverão fazer parte desse processo de aprendizagem, né? E aí, para refletir, eu trago algumas questões, né? De como a escola, nesse movimento de retornar-se com o olhar para a realidade, pode permear de sentido o futuro, né? O que o processo consciente de formar cidadão capaz de compreender a função social do tributo, de entender a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos, está motivado para o exercício da cidadania plena. O que isso provoca no decorrer dessa trajetória, né? Então, o processo de mudança dos valores na sociedade tem como meta a formação de cidadão consciente do seu dever de cumprir as obrigações tributárias e do direito de cobrar a adequada destinação dos recursos provenientes dos tributos arrecadados pelo Estado. Então, aqui eu aponto, né, esses elementos como importantes e estratégias importantes. É claro que isso nós organizamos de forma didática, né, didático-pedagógica, para atuar na educação fiscal. Muito obrigada.